E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos. Quem não estiver 100% pode ter a certeza de que vai conseguir vencer esses obstáculos, se Deus quiser. Sigo rogando a Deus para vocês, por vocês, para que Ele proteja, abençoe e oriente cada um de vocês. E no nosso vídeo hoje, a gente vai conversar sobre esse Ceará e Atlético Mineiro. Jogo difícil, jogo complicado, e menos mal que o técnico Léo Condé tem de volta, quer dizer, não de volta porque não chegou a perder para nenhum jogo, mas tem à disposição o Galeano. Durante a semana ele chegou a ter a informação, que todos tivemos, de que o jogador estaria suspenso, mas o departamento jurídico do Ceará conseguiu agir muito rápido e muito bem e fez com que o atleta pudesse jogar. Foi efeito suspensivo? Foi? Não, não foi efeito suspensivo. Ah, Danilo, eu li que foi efeito suspensivo. Pois é, mas não foi. Eu vou explicar para vocês a diferença do efeito suspensivo para o que o Ceará conseguiu, que foi uma transação jurídica, e vou explicar direitinho essa transação disciplinar, e vou explicar por que foi bem, muito melhor do que o efeito suspensivo que o Galeano também poderia conseguir, iria jogar no domingo, mas uma situação mais complicada e diferente que poderia trazer problemas no futuro. O jogador poderia jogar essa partida e ficar fora de outras. Então a gente conversa sobre isso no vídeo, eu prometo que vou explicar direitinho para vocês. E aí, o Condé na lateral esquerda vai precisar mexer? Ou terá Matheus Bahia, que saiu com desconforto na posterior da coxa contra o Palmeiras? A gente também vai conversar sobre isso. Uma outra questão, na lateral direita, segue jogando como na última o Rafael Ramos ou o Fabiano, que é o titular, ou foi o titular até pouco tempo, vai seguir como titular na equipe do Ceará? São questões também para a gente conversar sobre isso no vídeo. Deixe o seu like, ele é sempre muito importante. Ele visa o engrandecimento, claro, do canal. Quanto mais pessoas assistirem e deixarem um like, qual maior percentual, a plataforma percebe que o vídeo é exponencialmente interessante para quem acompanha. Eu sei que alguns de vocês têm alguma dificuldade, mas o like é o legalzinho que está ali. Então, se você puder clicar nele e deixar o seu like, eu agradeço demais, é muito importante aqui para o canal. Você não vai gastar absolutamente nada, mas vai nos ajudar bastante. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, está na hora de fazer a sua inscrição. Vá na página principal. Se você clicar no nosso logo, não esse logo aqui que fica no vídeo, mas no logo normal que tem no nosso canal, próximo aos vídeos, você vai direto para a página principal. Se você não conseguir, na descrição do vídeo aqui abaixo, tem lá a descrição, você entra nela, o primeiro link te leva direto também à nossa página principal. Na página principal tem inscreva-se. E se você clicar nesse inscreva-se, você automaticamente vira um inscrito. A partir desse momento, você vai poder ativar as notificações. Tem um sininho das notificações e o que eu digo para vocês, o que eu coloco para vocês é que devem ativar todas as notificações, porque ativando todas, você vai ter todos os vídeos novos à sua disposição para assistir. Eles vão chegar para vocês a informação, olha, tem vídeo novo, e aí vocês vão poder assistir todos os nossos vídeos informativos. Então é muito legal, é muito interessante e eu agradeço demais. Compartilhar o nosso vídeo também é importante. Aqui embaixo, perto ali de descrição, tem compartilhar. Você clica lá, vai aparecer inclusive o ícone do WhatsApp, que é o aplicativo de mensagens mais utilizado. Então você pode mandar para aquele grupo. Você pode simplesmente pegar o link, lá também aparece a palavra link, você clica, vai ter o link copiado, você pode colar no grupo com seus amigos, você pode mandar para o grupo de família, de torcedores do Ceará que você prefere. Bem, ajuda a gente porque você está divulgando os nossos vídeos, divulgando o canal, divulgando o nosso trabalho. Então, eu agradeço muito por você deixar o seu like, inscrever-se no canal e compartilhar também esse vídeo com todas essas informações. Olha, vai ser bem interessante. Algumas das informações que eu vou passar agora serão informações
que você não vai encontrar em outros conteúdos. Então, deixe o seu like, seja inscrito, compartilhe e aguarde também para podermos conversar aqui no canal sobre essas informações. É hora de uma mensagem do nosso patrocinador, Primus Motopeças, e em seguida a gente volta. Isso, Primus Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. E Ceará e Atlético Mineiro é o jogo desse domingo, 6h30 da noite, Castelão, e a torcida do Ceará indo de montão. Teremos realmente um ótimo público para essa partida e uma partida extremamente difícil. O Atlético Mineiro até venceu, até se classificou na Sul-Americana, mas não jogou uma grande partida. Conseguir uma classificação em segundo lugar, vai precisar jogar com clubes que vêm da Libertadores para uma repescagem e não agradou o seu torcedor, que acabou vaiando a equipe. A equipe não vem bem também no Campeonato Brasileiro e a promessa deles é: vamos nos restabelecer vencendo o Ceará. Então, é essa pedreira que o Ceará vai enfrentar no Castelão. E é um time bom, tecnicamente, se você for ver as peças individualmente, é um excelente time. Se você for olhar para o elenco, as peças também de elenco, é um excelente elenco. Se você for observar no banco, tem jogadores com mais qualidade, pelo menos da compreensão geral, de que o Ceará em alguns dos seus titulares hoje na equipe. Então, é um jogo muito difícil que o Ceará vai ter diante da equipe do Atlético Mineiro. Basta comparar o que uma equipe investe e o que a outra investe. O Atlético Mineiro certamente tem um investimento aí várias vezes mais do que o Ceará, até porque é um time que está na Série A há muito tempo e é um time que é do eixo sudeste, então isso financeiramente já é mais fácil de angariar fundos, patrocinadores e tudo mais, até o custo de vida é um outro, então tudo isso beneficia o Atlético Mineiro. Só que quando entra em campo, são 11 contra 11. Tudo isso não entra em campo, entra um pouco em campo, porque quando você contrata melhores peças, essas melhores peças entram em campo também. O Ceará tem uma coisa que ele tem utilizado nesse Campeonato Brasileiro, que tem conseguido ser melhor que os outros. A vontade, a estabilidade, a condição tática, a inteligência tática. E quando joga no Castelão, também tem o favorecimento com a sua torcida, que faz com que os jogadores entrem num processo de engrandecimento em campo, entendendo que tem esse forte incentivo que vem das arquibancadas. Então tudo isso joga a favor do Ceará, mas o Atlético é um time melhor, um elenco melhor, e o Ceará precisa se utilizar das suas peças da melhor forma possível. E o conteúdo tático que o Léo Condé tem passado para os seus atletas a cada jogo, ele precisa ser bem preciso para essa partida contra o Atlético Mineiro, para que o Ceará possa sair de campo com um bom resultado. Então temos um jogo difícil pela frente e uma partida importantíssima pela frente. E sim, o Ceará terá desfalque para esse jogo. Não vai para o jogo Matheus Bahia. O jogador realmente teve um problema na parte posterior da coxa, não participou dos treinamentos da semana, está fora do jogo e em seu lugar vai o Nicolas. Nicolas, que eu vi jogar algumas vezes no América Mineiro, já disse aqui para vocês que entendo ser um bom jogador,
mas no Ceará ele ainda não mostrou nenhuma chance de disputar a posição com o Matheus Bahia. Foi sempre abaixo do Matheus Bahia. Além disso, tem a questão do ritmo de jogo. Quem está jogando em sequência tem o ritmo a seu favor, quem não está, obviamente, precisa pegar ritmo. E você não pode ficar esperando. É esse jogo contra o Atlético. Pode esperar 3, 4 jogos do Nicolas para pegar ritmo de jogo. Ele tem que jogar bem já. Ele tem que jogar bem contra o Atlético. E isso pode ser um problema tanto para o Ceará quanto para o jogador. Eu espero que ele saiba substituir o Matheus da melhor forma possível e que possa entrar nesse contexto tático que o Condé tem conseguido inserir vários jogadores e alguns às vezes que nem são titularíssimos na equipe, os que entram durante os jogos, os que entram no caso de alguém ficar fora. Então essa é uma questão que eu espero que possa jogar a favor do Nicolas, ter tido uma semana inteira para trabalhar. Não é que o Ceará jogou numa quinta e vai voltar a jogar no domingo, jogou numa quarta e vai voltar a jogar no domingo. O Ceará jogou na semana anterior, na quinta-feira. O Nicolas, inclusive, jogou a parte final da partida contra o Palmeiras, porque foi lá que aconteceu a contusão do Matheus Bahia. E ele apresenta com o grupo na segunda-feira e tem toda esta semana de trabalho até o jogo deste domingo. Então, isso trabalha a favor, não vai tirar a carência de ritmo de jogo dele, mas obviamente vai ajudar porque trabalhou a semana inteira com essa perspectiva de jogar. Então espero que essa seja a melhor partida, ele precisa fazer a melhor partida dele no Ceará até aqui, para o Ceará ter alguma chance de vitória diante do Atlético Mineiro, porque são 11 peças e todas precisam render muito bem numa partida tão difícil como essa. E na lateral direita, como é que vai ser na lateral direita do Ceará? O que se vai fazer em relação a esse setor? Bem, o Rafael Ramos e o Fabiano têm disputado a posição. O Fabiano tinha sido titular durante boa parte, né, dos jogos do Ceará, porque começou a temporada, o Rafael se contundiu, então o Fabiano virou titular, o Rafael tem sido colocado aos poucos, e na última partida contra o Palmeiras, o Rafael Ramos virou titular na equipe do Ceará. Quem você utilizaria? Quem para você é titular agora do Ceará? Rafael Ramos? Fabiano? Nesse jogo, quem joga? Joga o Fabiano. Vai jogar o Fabiano. Eu imaginava que o Condé iria dar um ritmo maior de jogo ao Rafael Ramos, colocando na equipe numa sequência de jogos, né? Ele jogou contra o Palmeiras e eu imaginei que ele teria uma sequência também no Campeonato Brasileiro, mas isso não deve acontecer. Nós teremos o Fabiano voltando à lateral direita para essa partida contra a equipe do Atlético Mineiro. E aí, essa é a decisão do Condé, ficam vocês para poder comentar e dizer o que é que vocês preferem, o que é que vocês acham que seria melhor, Fabiano ou Rafael Ramos? É uma questão de preferência, aí tem as questões táticas, né, de cada jogador, as questões técnicas e o momento que cada atleta vive na equipe do Ceará. Então eu vou ler e vou comentar e vou conversar com vocês em relação aos comentários. Vamos pensar aqui em goleiro. Olha a situação do Ceará hoje. Há pouco tempo só tinha o Ceará o Keiler e o Fernando Miguel. O Fernando Miguel ganhou logo a titularidade ali. O Bruno voltou de contusão, já está à disposição, já ficou no banco de reservas nessa última partida contra o Palmeiras, já estava o Bruno lá no banco de reservas. E agora tem também o Richard, que já voltou aos trabalhos faz tempo, eu até falava, ele passou muito tempo fora, né? Então o goleiro perde os reflexos, ele precisava dos reflexos, ele está trabalhando isso, e durante esse período que nós teremos de parada para o Mundial de Clubes, o Richard vai terminar essa fase e quando voltar pós-Mundial de Clubes, o Richard estará à disposição. Então será que contará com o Fernando Miguel, o Richard, o Bruno e o Keiler a partir daí. Então podem começar a fazer suas apostas. Quem vocês acham que no retorno ganha a titularidade? Vai seguir o Fernando Miguel
vai voltar o Richard, que quando saiu era titular, vai voltar o Bruno, que quando saiu era titular. Todos eles têm algo de titularidade. Acho que vocês não vão jogar no Kehler, que no Ceará ainda não mostrou um grande futebol. Mas os outros 3, cada um tem algo a favor de si. O Richard pode chegar e dizer, olha, eu era titular, só me contundi lá no ano passado, na Série B, e só saí por contusão. Lembrem-se que as últimas disputas de pênaltis fui eu que dei títulos de Copa do Nordeste e cearense ao Ceará. O Bruno pode dizer que foi titular na fase final, a mais importante da Série B, que foi importante em vários momentos naquela fase final, e foi com ele que o Ceará conseguiu o acesso. E com ele também que o Ceará conseguiu o título esse ano do Campeonato Cearense. E o Fernando Miguel vai poder dizer que quando houve a necessidade, ele voltando de um longo período, inclusive de contusão cirúrgica, ele chegou e deu conta do recado, dando uma boa segurança para a equipe num difícil início de campeonato brasileiro. Então, cada um tem um discurso e aí fica com cada um de vocês a preferência de jogar. Quem concedeu coletiva antes desse Ceará e Atlético Mineiro foi o Fernando Miguel. E sobre essa questão, né, de muito tempo, cirurgia, né, cirurgia delicada, a questão de recuperação muito delicada. Como eu disse, o goleiro é um atleta que tem funções diferentes, então ele precisa, além de treinar parte física, melhorar a parte técnica. Na parte técnica dele tem a questão do reflexo, que não é para todo mundo, é muito do goleiro. O reflexo do goleiro é diferente, o trabalho do goleiro é diferente. E ele mesmo chegou a pensar que não teria como voltar mais em alto nível. Mas isso aconteceu. Hoje ele é titular do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi um momento muito especial para mim. Foi de fato um presente. Eu não esperava que o Léo fosse fazer aquela movimentação de me colocar na reta final daquele jogo. E eu fiquei muito tenso, vou ser sincero contigo. Fiquei muito nervoso porque foi um ano e pouco de inatividade, né? E não tem como você, mesmo sendo experiente, você controlar 100%. Porque você fica aquela, pô, como que vai ser a volta? Por mais que você estivesse treinando, um treinamento é completamente diferente do jogo. E eu fiquei muito nervoso naquele momento, fiquei muito emocionado, mas fiquei muito feliz com tudo aquilo que aconteceu, porque já quebrou naquele momento, tirou toda a minha ansiedade. Depois teve mais um momento que o Léo me coloca numa partida, se eu não me engano, era Campeonato Cearense também. E eu já entro, na hora que eu entro em campo, já me sinto completamente diferente. Aí teve mais um jogo pela Copa do Nordeste, então na hora que eu joguei aquele jogo da Copa do Nordeste, eu já estava querendo o jogo, eu já estava com apetite de estar em campo, sabe? Que eu acho que é o que faz aí, eu acho que é a essência do jogador, né? Mas foi de fato um momento muito emocionante para mim, marcante, importante para mim recuperar a minha concentração, para mim me balizar, para mim ter minhas próprias medidas, meus próprios parâmetros emocionais para fazer parte de um jogo. E hoje estar podendo jogar o Campeonato Brasileiro, eu mesmo com 40 anos eu me emociono hoje quando eu entro em campo, porque até pouquinho tempo atrás estava muito longe para mim, muito longe. E desculpa, gente, só tomar uma aguinha aqui. Tinha momentos que parecia que não ia dar mais. E eu aceitei isso. Eu falei, tudo bem, talvez não dê mais de fato, talvez eu não entre mais em campo. Mas um tempo atrás minha esposa fez uma reflexão sobre a nossa personalidade como família, né? E a nossa incapacidade de desistir. Então eu passei a não desistir dia a dia. Não foi desistir de jogar futebol. Nos dias que eu achava que estava ruim, que eu não conseguia performar, que eu não conseguia alcançar nada, eu chegava em casa e ela apertava, e aí, como foi hoje? Eu falei, vamos tentar amanhã de novo, porque hoje não foi bom. Então eu passei a não desistir diariamente. Não foi pensando, não vou desistir de jogar futebol, vou largar a minha carreira. Não, eu falei, eu não vou desistir diariamente. E todos os dias eu procurava vir com a minha melhor versão, da maneira mental mais saudável possível,
aceitando que talvez poderia ter acabado já a minha carreira. Eu aceitei isso. Aceitei. E as coisas elas começaram a acontecer. Acho que, sei lá, talvez quando você aceita o seu estado, talvez é a oportunidade de você viver uma nova fase, para você viver um novo estado. Eu acho que é isso que aconteceu comigo. Eu aceitei que talvez pudesse ser o final e foi um recomeço lindo. Está sendo um recomeço lindo para mim. Vocês perceberam aí nesse momento de emoção do Fernando Miguel falando sobre essa situação. Isso impacta às vezes a gente, porque a gente meio que pensa que o atleta é, sei lá, uma máquina de carne e osso, quando não é realidade, né? Ele é um ser humano também, passa por problemas, dificuldades e sofrimentos que nós também passamos. Então ele é um ser humano com uma função diferente, né? Ele é atleta de futebol, diferente da sua, que tem o seu trabalho, mas a sua já é diferente do outro, que também tem o seu jeito de trabalhar. Então todos somos seres humanos e a gente percebe que o atleta de futebol, e com as palavras do Fernando Miguel, também é um ser humano que passa por dificuldades e problemas. No caso dele, saiu vencedor porque consegue voltar a jogar em alto nível e defender um clube que está na principal divisão do futebol brasileiro. E vai precisar defender esse clube também diante da equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que tem um dos bons goleiros aí na história do Ceará, o Everson, hoje defendendo a equipe do Atlético Mineiro, mas já foi um goleiro importante, né, na história do clube, com defesas importantes, com situações importantes. Hoje defende o Atlético e do outro lado estará defendendo o Ceará o Fernando Miguel, que sabe das dificuldades, entende o time que vem pela frente, o que o Ceará vai enfrentar nesse domingo, e também conta um pouquinho com o apoio do torcedor, um pouquinho, conta bastante com o apoio da torcida. Olha, eu acho que existe as esferas táticas da partida. Existe a questão do envolvimento, da competitividade. Eu acho que aí entra uma virtude da nossa equipe. Nossa equipe tem se demonstrado uma equipe competitiva a todo instante, independente contra quem a gente tem jogado. E claro, existem as questões técnicas da equipe do Atlético Mineiro que a gente não precisa nem falar a respeito dos atletas que tem daquele lado. Mas nós vamos com as nossas características, com aquilo que é a nossa personalidade como equipe, que é de competir o tempo todo, de estar envolvido o tempo todo. E eu acho que um fator que pode marcar e vai fazer muita diferença é o nosso torcedor do nosso lado. Às vezes as pessoas acham que a gente fala da torcida meio que sem pensar, meio que para agradar o ego do torcedor. Mas a torcida do Ceará, ela marca uma participação muito importante na nossa jornada. Ela foi assim durante toda a Série B do ano passado, principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro. E se tem alguma coisa que eu vá pedir hoje para o torcedor é que ele continue comparecendo como tem comparecido até aqui, que ele se faça cada vez mais presente nas partidas e que ele tenha consciência que dentro de campo a gente conta com eles para a gente superar as dificuldades que a gente vai ter nos jogos. As equipes que a gente tem enfrentado são equipes de um nível altíssimo e ele tem marcado uma diferença muito grande para nós. Então, que ele continue comparecendo ao estádio, que ele continue participando junto com a gente e que a gente, como uma única equipe, a gente possa superar os desafios que a gente tem pela frente, a continuar por esse jogo do Atlético Mineiro de domingo. E eu acredito que em times que agem como esse Ceará de hoje, o apoio do torcedor nunca vai faltar. Porque o torcedor percebe a vontade, percebe a luta, a garra do time dentro de campo, o interesse no resultado o tempo todo. Então, para esse tipo de time, para esse tipo de ação do time em campo, o torcedor não vai faltar com seu apoio nunca. É por isso que teremos um público excelente e é por isso que esse público vai apoiar certamente o time o tempo todo diante da equipe do Atlético Mineiro. E para essa partida contra o Atlético, o Ceará quase perdeu o Galeano, mas o Galeano acabou podendo participar da partida. E eu falei para vocês que ia contar por que ele participa do jogo e que não era uma questão de efeito suspensivo, né? Porque se fala muito nisso. E qual a diferença da transação jurídica que o Ceará fez, uma transação disciplinar, para o efeito suspensivo?
vamos lá, entendam só. Não foi efeito suspensivo, certo? Eu sei que você leu que foi efeito suspensivo, você ouviu que foi efeito suspensivo, mas não foi efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? O efeito suspensivo é quando um atleta foi julgado, ele e o departamento jurídico, o clube não estão satisfeitos com o resultado do julgamento, então ele vai apelar para uma instância superior daquela corte judicante, no caso o STJD. Então o Ceará poderia ter feito isso, ele poderia ter, em grau de recurso, apelado para o pleno do STJD. Então ele apela para o pleno e ao mesmo tempo ele pede ao pleno, vai ser o presidente que vai despachar isso, vai receber essa informação, ele pede ao pleno, olha, peço efeito suspensivo. E vai explicar lá, por que eu estou pedindo efeito suspensivo? Porque é um jogo só. Então, se o senhor não der o efeito suspensivo, não tem motivo para julgar mais o caso, porque ele vai ter que cumprir o caso. Então, pede efeito suspensivo e já repassa para essa instância superior da corte fazer o julgamento. É isso que é o efeito suspensivo. Foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. Porque se fosse isso, o Galeano ainda seria julgado pelo pleno do STJD, poderia pegar uma suspensão, poderia ser absolvido, poderia ser suspenso até com mais jogos, porque está no artigo 258, que é de 1 a 6 partidas, ele pegou uma. Então, é uma possibilidade de certamente tirá-lo da suspensão para esse jogo. Então, concedido o efeito suspensivo, ele jogaria diante do Atlético, mas estaria ainda à mercê de um novo julgamento e de uma nova punição no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Não foi isso que aconteceu, felizmente, e é uma boa para o Galeano e para o Ceará. O que aconteceu, na verdade, é que ele teve essa transação jurídica chamada transação disciplinar. Quem indica para a corte que o Galeano fez algo de errado e indica o artigo do CBJD é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E no código diz o que é que ele fez errado e qual a punição. Quem indica tudo isso, quem repassa tudo isso para ser julgado, é a Procuradoria do STJD. Então a Procuradoria do STJD vai acusar o Galeano, enquanto que a defesa do Ceará vai defender o Galeano. E a corte, ou seja, o STJD, vai julgar diante das informações e provas passadas pela Procuradoria contra o Galeano e pela defesa do clube a favor do jogador. Foi isso que já aconteceu, 6ª comissão, ele pegou um jogo de suspensão. Então a Procuradoria venceu. O que é que essa transação jurídica dá direito à Procuradoria vitoriosa de transformar essa pena, que era de um jogo, em uma multa. Então, o Ceará apelou para a Procuradoria, passando informações de que o Galeano é réu primário, né, nunca tinha sido julgado no Brasil pelo STJD, então réu primário, que ele chama de primaríssimo, se ele tivesse sido julgado em outro clube, ele era primário pelo Ceará, mas ele é primaríssimo, porque nunca foi julgado por nenhum clube no futebol brasileiro, então tem isso é um atenuante, isso é favorável ao Galeano, e também mostrar que a punição, que é o Galeano pegar as bolas da lateral e chutar, nunca tinha acontecido com nenhum jogador, ou seja, que não passou pela cabeça do atleta que aquilo era passível de punição, ele nunca tinha acontecido, ele não entendia, até porque não tinha, né, aqueles minicones lá com as bolas, antigamente isso começou a acontecer esse ano no futebol brasileiro. Então, tudo isso foi repassado pelo advogado do Ceará, Fred Bandeira, que é o diretor jurídico do clube, para a Procuradoria entender, sensibilizar a Procuradoria de que não vale a pena deixar o jogador suspenso de uma partida quando isso aconteceu dessa forma, um cara primário, uma situação que é única, é a primeira vez que acontece no futebol brasileiro e que ele estava sendo utilizado como uma espécie de bode expiatório diante de uma situação que ainda não se conhecia, não se sabia que ela era passível de punição no STJD. Então tudo isso pesou favorável ao Galeano e por isso a Procuradoria fez a transação disciplinar. O que é a transação? É uma troca. Que troca foi essa? Trocou o jogo de suspensão por R$15 mil,
que foi o valor que o Ceará pagou de transação disciplinar. 15 mil reais foi o valor pago pelo Ceará para que o Galeano ficasse livre da suspensão e assim pudesse jogar contra o Atlético Mineiro. Ah, Danilo, mas isso aí é efeito suspensivo. Não é. O efeito suspensivo ele só suspende a pena. Ela continua possível de existir, porque vai haver um novo julgamento. Nesse caso, não. O Ceará trocou, por isso transação, trocou a pena do jogador em suspensão, que era de um jogo, por um valor, uma multa. Ele trocou suspensão por multa. Então, essa é uma transação, é uma troca. O Galeano não será mais julgado por conta deste problema. Se ele fizer de novo, ele vai ser julgado por um novo, mas por esse não. Daí a diferença que eu trago para vocês entre a questão de efeito suspensivo, que não foi o caso do Galeano, para essa transação jurídica que é chamada, nesse caso, de transação disciplinar. Então a gente já sabe que o Galeano vai para o jogo porque não tem mais suspensão, né? Foi a multa, 15 mil reais, e o Ceará já pagou. A gente sabe também que na lateral direita será o Fabiano e não o Rafael Ramos. E a gente também sabe que Matheus Bahia não terá condição de jogo e o Nicolas será o titular na lateral esquerda. Então, sabendo tudo isso, como deve ficar o Ceará para essa partida diante da equipe do Atlético Mineiro? Pouco antes disso, eu vou logo responder, que eu sei que vocês vão falar sobre isso. Por que ao invés do Nicolas, o Léo Condé não utiliza uma solução que ele já utilizou esse ano, de colocar o William Machado na lateral esquerda? Foi no Brasileiro e foi contra o Juventude. Por que ele não faz isso? Porque ele aprendeu a lição, penso eu. Porque aí ele teve um problema e ele transformou em dois. Porque ele tinha perdido um lateral esquerdo, botou um zagueiro para lateral esquerdo e perdeu um jogador na zaga. Ele colocou um cara que já foi lateral esquerdo, mas que há muito tempo não joga ali. E, ao mesmo tempo, perdeu um zagueiro que aí sim vinha jogando, sendo titular e jogando muita bola na zaga, que é o William Machado. Então, acho que a gente está aqui nesse mundo para aprender as coisas, né? Não pode ficar se dando mal o tempo todo. É por isso que a gente vai para a escola, é por isso que a gente faz faculdade. É por isso que a gente observa nossos erros e tenta fazer de novo, né? Por isso que nós cristãos, por exemplo, lemos a Bíblia, porque julgamos que nela existem as informações que nós precisamos para fazer as coisas de forma melhor. É por isso que a gente está aqui, né? Para observar o entorno e dizer, esse erro aqui não cometo mais, já cometi. E eu entendo que o Condé entrou nessa. Ele percebeu que não era a melhor solução ele criar um novo problema para ele. E por isso, ele vai colocar o Nicolas, que é lateral esquerdo, na lateral esquerda. E vai manter o William Machado, que é o seu melhor zagueiro, na zaga, que é o lugar aonde ele vem jogando muito bem. Então, respondido isso, como é que deve ser esse Ceará para enfrentar o Atlético Mineiro? Fernando Miguel, no gol. O Rafael Ramos, na lateral direita. Aliás, é o que eu tinha anotado aqui e não é o Rafael Ramos. Então, vamos de novo. Fernando Miguel no gol, Fabiano na lateral direita, o Marlon e o William Machado formando a dupla de zaga e o Nicolas na lateral esquerda. O meio-campo com o Dieguinho, o Fernando Sobral e o Mugni. E no setor ofensivo, Galeano, Pedro Raul, Pedro Henrique, Galeano de um lado, Pedro Raul como centroavante, Pedro Henrique do outro lado. Então, esse deve ser o time do Ceará contra o Atlético Mineiro. Tá bom esse time? Vocês fariam diferente? Deixem aí nos comentários. O que você faria de diferente no time? E por quê? Por que você não utilizaria X jogador e utilizaria jogador Y? Como é que você faria em relação a esse time e as mudanças que o Léo Condé foi obrigado a fazer? Ou se às vezes, né, pode ser do seu pensamento, faria alguma mudança que nem era obrigado, mas o Condé preferiu não fazer. Então, eu deixo aí à sua disposição nos comentários para falar sobre esse time do Ceará que vai enfrentar o Atlético Mineiro nesse domingo às 6h30 da noite no Castelão. Quero agradecer
a todos vocês por estarem aqui conosco, instá-los a deixar o like. Se você ficou até aqui, não tem nenhum motivo para dizer que não gostou do vídeo, então o seu like é muito importante, seu legalzinho, o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu ok. Então deixa aí o like, que ele é muito interessante para nós, para o canal. Ele nos ajuda demais dentro da plataforma. E para você que não é inscrito no canal, quero instá-lo a se inscrever. O que está faltando para você se inscrever no canal? Vai lá na nossa página principal, na descrição do vídeo. O primeiro link é da página principal, você clica. Na página principal você encontra inscreva-se e você clica lá. Vai virar um inscrito, eu agradeço demais. Vai vir o sininho, você confirma todas as notificações e quando tiver vídeo novo, todo vídeo novo vai vir para você, para que você possa ficar muito bem inteirado das notícias, das nossas informações por aqui. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês, pedir que sigam conosco, compartilhem as nossas notícias, compartilhem os nossos vídeos para que mais e mais pessoas estejam aqui engrandecendo o nosso canal, nos dando a condição de estarmos cada vez mais juntos por aqui e novamente assumir o compromisso que eu assumo com vocês a cada vídeo. Se Deus quiser, estaremos juntos nos próximos vídeos. Até lá, galera!